Olá pessoal, o Câmera Aberta de hoje fala sobre saúde, mais especificamente sobre uma área da medicina que estuda rins, bexiga urinária, uretra e os órgãos do sistema reprodutor masculino, a urologia. Vamos tirar dúvidas sobre infecções urinárias, câncer de próstata, cálculo renal, entre outras doenças. Quem esclarece o assunto é o urologista Jarques Lúcio. Fique com a gente para essa conversa, o Câmera Aberta está começando. Você de casa, seja muito bem-vindo ao nosso Câmera Aberta. Dr. Jarques também muito bem-vindo. Obrigado pela presença aqui hoje. É um prazer novamente estar na TV Câmera Aberta, sempre com assuntos realmente bastante importantes para estar dialogando com a população. E a urologia ainda contempla vários tabus na sociedade que momentos como esse são importantes para esclarecer a população, para quebrar esses paradigmas e realmente cuidar cada vez mais da saúde. Vamos tentando desmistificá-los no programa de hoje. Doutor, algumas doenças ligadas aos órgãos e que a urologia estuda, elas acontecem por descuidos básicos nossos, por exemplo, a ingestão pouca de água ou a falta de exames regulares? Léo, você começou por um ponto muito importante. Uma questão primordial na saúde, na atualidade, eu acho que a gente tem que passar a não pensar exclusivamente em doenças. Eu acho que a gente tem que passar a cuidar da saúde. A gente tem que fazer promoção da saúde. A gente vai deixar de cuidar das doenças? Claro que não. Vamos estar sempre cuidando das doenças. Mas a promoção da saúde é um fator extremamente ligado à prevenção. Medidas simples do nosso dia a dia fazem uma diferença muito grande no nosso organismo e, consequentemente, previne de várias doenças. Você citou um exemplo extremamente importante, a ingestão de água. Para você ter ideia, não existe nenhuma substância em todos esses séculos de estudos da medicina que possa substituir a água na prevenção, por exemplo, do cálculo urinário, que acomete uma parcela importante da população. Além de acometer o cálculo, como se chama, o cálculo renal, mas ele pode estar no rim, no ureter, na bexiga, na uretra, em diversas partes do aparelho geniturinário, ele acomete tanto o homem como a mulher, mas principalmente na idade produtiva. Ou seja, vai tirar aquele indivíduo da sua escola, do seu trabalho, dos seus afazeres diários. Então, é uma patologia, além de muito frequente, em idade extremamente produtiva. E a melhor forma de preveni-la é com ingesta adequada de líquidos. Pelo menos 2 litros de água por dia. O ideal é que se urine 2 litros por dia. Então essa é uma medida simples e bastante efetiva na promoção da saúde e, consequentemente, na prevenção de doenças. Falando aí do cálculo renal, pedras nos rins, acho que popularmente as pessoas conhecem. O que é exatamente isso, doutor? São cálculos, a maioria deles formados por substâncias ligadas ao cálcio. Tem cálculos também de ácido úrico, tem cálculos ligados à infecção, são diversos tipos, mas a maioria deles são ligados ao cálcio. Uma coisa importante de falar para a população é que não é o cálcio exclusivamente do leite, não é o cálcio exclusivamente de produtos que tenham o cálcio, como por exemplo queijo e derivados. É principalmente o pior vilão dos cálculos relacionados ao cálcio é o sódio, é o sal de cozinha, são os refrigerantes que são ricos em sódio, são os enlatados que são ricos em sódio, são essas substâncias industrializadas que precisam de conservantes e esses sim são ricos em sódio. Ou seja, não precisa tirar da dieta totalmente o leite, o queijo, você pode com moderação, mas o pior vilão é a falta de água e uma dieta com muito sódio. Essa dieta com muito sódio é exatamente uma dieta industrializada, é uma dieta com pouca fruta, com pouca verdura, com poucos alimentos saudáveis. Ou seja, uma boa alimentação,
associada a uma prática regular de exercício físico, isso já previne de maneira muito importante o cálculo renal, o cálculo chamado pedra nos rins, o cálculo urinário, que acomete tanto a nossa população. E a quantidade de sódio que o ser humano precisa diariamente é mínima, né? A gente acaba exagerando mesmo. Isso, e acaba exagerando. Além do sódio, do sal de cozinha, que tem-se o hábito de complementar na nossa dieta, devido a essa industrialização grande também nos produtos alimentares, muitos fast foods, comida rápida, a gente não parar para se alimentar, ter cada vez menos um prato colorido, um prato com saladas, um prato com frutas, esse hábito faz a gente estar ligado ao sódio. A industrialização faz o indivíduo estar ligado ao sódio. Por isso que a incidência tende a aumentar também por causa dessa industrialização. Então, voltar um pouco atrás, pensar na atividade física, aproveitar esse mar maravilhoso para uma caminhada, uma prática e uma alimentação saudável, associado a líquidos como água, por exemplo, o suco de fruta, de laranja, de limão, de abacaxi, que são frutas cítricas, promove também a proteção do rim na formação do cálculo, ou seja, medidas simples, que são feitas no dia a dia com muita facilidade. Como é que se trata esse cálculo, doutor? Depende de diversos fatores. O cálculo ele pode ter muitos tamanhos, várias localizações. Então, a urologia, eu sempre digo que vem sendo contemplada nos últimos anos, nas últimas décadas, ainda bem, com uma modernização muito grande. E isso facilita para os profissionais poderem fazer um melhor trabalho junto aos pacientes. Então, a ciência ligada ao cálculo renal melhorou muito. É tanto que hoje você consegue fazer procedimentos que se faziam no passado com cirurgias enormes, muito menos mórbido, ou seja, de afetar o organismo como um todo. Então, diversos procedimentos, desde medicação para eliminar o cálculo e não formá-los, a litotripsia por ondas de choque, que você entra numa máquina e ele promove uma energia para fragmentar esse cálculo, até cirurgias renais, ureterais, cirurgias via canal uretral normal. Então, existe uma gama de possibilidades terapêuticas muito grandes, muito boas, que a gente faz no dia a dia aqui na nossa capital, na nossa Paraíba, mas, volto atrás, a gente tem que dar ênfase para que não forme esse cálculo. Prevenção sempre Exatamente. aí mais importante. Ainda sobre cálculo, há situações que essa pedrinha ela precisa ser expelida do organismo e aí é mais doloroso, por exemplo? Há situações que a pedra não sai, mesmo com a intervenção médica, com medicações, e isso precisa que o médico a retire ou a destrua. Para destruí-la ou retirá-la, tem esses procedimentos, desde um procedimento que é ambulatorial, que você faz e o indivíduo vai para casa, como a litotripsia extracorpórea, que quebra o cálculo, até esses procedimentos cirúrgicos, que atualmente têm uma invasividade muito menor do que há décadas passadas. E o fator hereditário é decisivo na quantidade de vezes que uma pessoa desenvolve, por exemplo, pedras nos rins? O fator hereditário também é importante, mas o fator externo de estilo de vida, de alimentação, ele muitas vezes é o preponderante. O fator hereditário conta sim, a história familiar tem uma característica, assim, você diz, meu tio, minha mãe, meu irmão, tem um fator forte de repetição do cálculo, então você tem mais chances, sim. Mas o fator externo, o fator alimentar e estilo de vida, tem um outro ponto importante. Ok. Doutor, a gente foi às ruas pedir para a população fazer algumas perguntas, né? Tirar dúvidas com o urologista. Então vamos assistir inicialmente uma pergunta do Kilder. Vamos ver. A partir de que idade eu devo procurar um urologista? Ele fala da necessidade de procurar um urologista. Existe essa necessidade para exames preventivos sem você estar sentindo algum sintoma de alguma doença? Acho que você começou muito bem e o telespectador também. Esse é um ponto muito importante. Quando realmente se faz essa pergunta ligado a um fator, próstata, normalmente os homens só se lembram da saúde quando vem essa palavra, próstata. E eu queria dar outro passo atrás. Eu acho que a gente tem que passar para a sociedade, assim como as mulheres, de maneira muito inteligente, fazem desde cedo, criam um hábito rotineiro de ir à sua ginecologista. O homem também tem que fazer isso. Ele tem que ir ao seu urologista na adolescência para discutir sexualidade,
discutir prevenção de doença sexualmente transmissível, ser examinado, ver como é que está o testículo, o pênis. Tem várias patologias nessa época, como a gonorreia, sífilis, o próprio HIV, que uma boa conversa, uma orientação, claro que os pais fazem isso também, mas um profissional é um ponto importante, se previne muito problema. Além de examiná-lo, você vê como é que está o testículo, muitas vezes patologias testiculares, o tumor de testículo, câncer de testículo, ele é frequente a partir dos 15 anos. E ele começa por um crescimento indolor desse testículo. Então, o médico, ao examinar, ele percebe isso com muita facilidade, sem nenhum outro exame, só examinar o paciente. A varicocele, que dá, principalmente também nessa idade, está relacionada à infertilidade no futuro. Quer dizer, ele pode fazer esse diagnóstico precoce e não passar por isso futuramente. Então, vamos passar para a sociedade masculina, que tem essa certa resistência e ir ao médico, passar a cuidar da saúde de maneira preventiva e ter esse hábito. Claro que, acho que a pergunta do telespectador é uma pergunta que muitos fazem, quando deve-se começar o check-up prostático? Eu acho que quando deve-se começar a ir ao urologista, acho que é o início da adolescência. Claro que, ao nascer, tem uma visita pediátrica, tem uma visita com o cirurgião pediátrico e o urologista para ver aspectos dessa idade e, a partir da adolescência, um check-up frequente é fundamental. Em relação à próstata especificamente, a partir dos 40 anos o homem tem que começar a pensar nisso. Em relação ao câncer de próstata, que a próstata pode ter várias patologias, uma delas, a mais falada pelo impacto e importância, é o câncer. O câncer de próstata, houve uma nova regulamentação em 2013 da Sociedade Brasileira de Urologia, que coloca atualmente que no Brasil devemos fazer o screening, a investigação inicial para câncer de próstata a partir de 45 anos, se o indivíduo tiver uma história familiar positiva. Algum parente de primeiro grau que tem um diagnóstico de câncer de próstata. Se não tiver, ou seja, a população geral sem história familiar, a partir dos 50 anos. Então, essa é a mensagem. A partir dos 40, começar a pensar na próstata. A partir de 45, os exames específicos para câncer de próstata, em pacientes que tenham história familiar. E a partir de 50, a população geral. A gente até detalha mais sobre câncer de próstata no segundo bloco, mas agora eu vou para um outro assunto que é a infecção urinária. As pessoas nas ruas também tiveram algumas dúvidas. Vamos ver aí a pergunta do Roberto. Vamos ver. Quais são os principais sintomas das infecções urinárias? Há sintomas para a gente se preocupar se aquilo pode ser uma infecção, doutor? Dores, por exemplo? Sim, a infecção urinária é um outro tema bastante frequente. Essa comete desde da criança recém-nascido até o idoso, principalmente a mulher, na mulher jovem, a mulher no seu pleno de atividade, entre 30 e 60 anos, a época de gestação, a época que está sexualmente ativa e época também de alterações hormonais, tanto no início das menstruações como quando vai entrando na menopausa. Então, é muito frequente. Os principais sintomas é a dor ao urinar, chamada de disúria, o aumento da frequência urinária, chamada de polaciúria, ela vai mais vezes do que é o habitual. Às vezes essa infecção vem associada a dores no organismo, dor embaixo do ventre, próximo à bexiga, até dores lombares, quando essa infecção ascende e vai para os rins. E em situações mais delicadas, de maior gravidade, ela pode ter febre, queda do estado geral, falta de apetite, mas as principais características bem iniciais são aumento da frequência e dor ao urinar. Às vezes também pode ter sangramento na urina relacionado com a infecção. Se essa infecção é reincidente, precisa aí de uma atenção a mais? Precisa. A infecção urinária em situações particulares, como em uma elevada frequência, no homem ou na mulher, na criança muito jovem, no paciente que tem alguma neoplasia, algum câncer, um paciente que tem alguma doença crônica, como diabetes, esses pacientes merecem uma investigação mais minuciosa para descobrir a fonte disso e poder tratá-la, evitando essa recorrência. Alguns casos de cálculo urinário também estão relacionados com infecções e algumas malformações do organismo. Então,
Na vigência de um processo infeccioso urinário frequente e recidivante, isso deve sempre ser investigado. Ok, doutor, a gente dá uma pausa aqui rápida para um intervalo e na sequência continuamos então a conversar com o urologista Jarques Lúcio. Até já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. O Câmara Aberta está de volta hoje recebendo o urologista Jarques Lúcio, que nos esclarece sobre doenças ligadas ao sistema urinário. Doutor Jarques, a gente já explorou um pouquinho o câncer de próstata no primeiro bloco, mas eu queria falar mais sobre isso. Depois do câncer de pele, que eu acho que é o mais comum entre homens e mulheres, o de próstata é o mais comum entre os homens? Entre os homens, o câncer de pele, em termos de incidência, ele é o primeiro lugar, assim como nas mulheres. Depois vem o câncer de próstata. Além disso, o câncer de próstata acomete, em termos de mortalidade, ou seja, de óbitos por causa do câncer, também o segundo lugar no Brasil e no mundo. E perde para câncer de pulmão. Infelizmente, Lael, na Paraíba, não. Na Paraíba, em 2013, nos últimos anos, a gente é o primeiro lugar. Isso é uma notícia extremamente triste para falar, porque o Brasil inteiro, o mundo inteiro, o pulmão mata mais. E uma doença que a gente tem uma chance de diagnóstico precoce e chance de cura muito boa. Ou seja, quer dizer que não estamos fazendo esse diagnóstico no tempo certo. Isso é muito triste. E momentos como esse é extremamente importante para estimular a população a fazer os seus exames rotineiros e poder fazer um diagnóstico precoce e um tratamento que possa chegar à cura. A gente tem uma pergunta, inclusive, sobre esse assunto, que é a do Tássio. Vamos assistir. Quando é que eu devo ir ao urologista? Saber sobre a próstata? Na verdade, essa resposta a gente já deu no primeiro bloco ainda, né? A partir dos 40 é bom ter aquele cuidado a mais. Exatamente. A partir dos 40, pensar mais na próstata, como eu disse, desde o início da adolescência já começar a pensar em saúde de maneira geral, desde ao nascimento, ao certo. Mas a próstata, e pensando mais no câncer de próstata, 45 anos com histórico familiar e 50 anos toda a população geral. Vamos a mais uma pergunta das ruas, vamos ver. Como é realizado o exame de próstata? Agora sim a pergunta do Tássio. O danado do exame, doutor, que é um preconceito enorme com ele, vira piada e acaba o homem muitas vezes não procurando o médico, né? Como é que é feito esse exame? Esse ponto é sempre muito importante falar ao telespectador. Primeiro que esses exames relacionados à próstata têm exames muito simples, como a colheita de um exame de sangue, denominado PSA, de fácil realização, em todos os lugares faz. Tem exames também de ultrassonografia, exames do fluxo urinário, exames de urina e o toque. Então, o toque é um exame que faz parte no screening, pensando em câncer de próstata. Por quê? Porque a próstata está numa localização muito boa para a realização do toque. E o acesso é muito fácil. Então, o urologista consegue perceber com muita tranquilidade características peculiares da próstata que nenhum outro método na atualidade consegue dizer. Ou seja, o exame do toque ele é extremamente importante. Ele deve ser estimulado. Eu queria dizer um dado de uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia realizada no nosso país recentemente, que foi conversado com o paciente, tanto no setor público como no setor privado.
sobre o toque e falado com esse paciente antes e após o exame. Dados dessa pesquisa, é uma pesquisa muito séria, muito importante, mostram que mais de 90% desses pacientes entrevistados antes e depois e submetido ao exame em vários locais diferentes, como eu disse, em vários setores, tanto público como privado, esses pacientes referiram que se soubessem que era tão simples, teria ido antes. Ou seja, o exame de toque é um exame precioso e importante, tanto para o urologista, mas ainda para o paciente, por causa das características que ele dá. E é um exame indolor. O toque não dói. E outra coisa bastante importante para você, telespectador, o toque não tira pedaço de ninguém, não tira masculinidade de ninguém. Pelo contrário, vai lhe dar mais masculinidade, mais saúde, por poder detectar precocemente uma neoplasia que nessa situação de um diagnóstico precoce pode e tem uma alta chance de cura. Ele deve ser anual? Inicialmente, sim. Hoje, devido a esse avanço de métodos, de maneira geral, anualmente. Tem casos que a gente tem que ser um pouco mais precioso e tem que fazer a cada 6 meses, mas casos muito particulares. E tem casos que você tem que fazer a cada 2 anos, até ser mais parcimonioso, com bastante segurança. Dá para se fazer isso com bastante segurança. Em média geral, anualmente. Mas a cada particularidade, cada indivíduo em si vai ter a sua particularidade e sua programação junto ao seu urologista. Então, em média, anualmente, mas tem várias situações que você pode até estender 2 anos e meio com muita tranquilidade. E para a gente reforçar a idade, é recomendado a partir de que idade? 45 anos com histórico familiar de câncer de próstata, 50 anos com toda a população. Tá esclarecido. A gente tem perguntas agora também sobre impotência sexual, doutor. Vamos ver. Disfunção sexual, tem cura para isso? Disfunção sexual, tem cura, doutor? Tem cura. A pergunta é bastante interessante, porque disfunção sexual não é só disfunção erétil, que é impotência. Todo mundo fala da impotência, que é o termo que a gente fala mais é disfunção erétil, mas tem outras disfunções sexuais. Então a pergunta foi interessante do telespectador. Tem a ejaculação precoce, por exemplo. O homem chegar ao gozo, ao orgasmo, de maneira muito rápida. E estima-se que em torno de 20% até 30%, em alguns estudos até 40% de algumas faixas etárias da população geral possa ter ejaculação precoce. Ou seja, é um distúrbio muito frequente e pouco falado, pouco discutido. Por quê? Porque gera vergonha no indivíduo de falar sobre isso. Então, tem que se falar, porque tem uma importância muito grande para ele, como indivíduo, como ser humano, como para o casal. Isso tem um impacto muito grande na relação sexual, tem um impacto forte para esse casal. Muitas vezes é motivo de término da relação e tem muito tratamento e a maioria desses indivíduos ficam bons com o tratamento. Como é que se trata, no caso? Então, existe psicoterapia para ver o que é o motivo exato. Existem várias medicações na atualidade que pode se utilizar para fazer esse tratamento, medicações simples, ou seja, com uma boa orientação, com uma boa anamnese, conversando bem sobre o tema, expondo realmente o paciente, colocar isso para o seu urologista com muita tranquilidade, ele vai ter condições de fazer esse tratamento. Sobre a disfunção erétil, sobre a impotência, há sim diversos tratamentos. Há 13, 14 anos surgiram os inibidores da fosfodiesterase, que começou com Viagra, hoje tem várias medicações, com vários nomes, e um alerta importante para isso é que tem muitas medicações no mercado. Tem várias medicações boas, mas existem algumas medicações que não são indicadas para ninguém. E que é possível comprar sem receita? E que é possível comprar de maneira indiscriminada. Perigo. Isso. Existem medicações que não têm liberação, por exemplo, para uso no Brasil, que entra no país de maneira errada e as pessoas acabam usando. Então, isso é que é ruim. Os tratamentos são muito bons, os tratamentos avançaram demais, desde dessa gama de medicações. E cada um desses remédios tem uma farmacologia, ou seja, um tipo específico para aquele paciente. Por isso que o mais importante você está com esse problema, procure seu médico, converse sobre isso. Porque
certamente vai existir um tratamento. Desde essa gama de possibilidades com medicações, comprimidos, há injeções que podem melhorar a questão da ereção, até em último caso a prótese. Hoje existe prótese de várias possibilidades de implantação, que são procedimentos de alta resolutividade. Ou seja, há tratamento sim. Eu digo de maneira brincando, mas isso cientificamente está certo, só não namora quem não quiser na atualidade. E isso é uma verdade científica, porque você sendo bem cuidado, você acompanhando de maneira correta, de maneira séria, você vai ter o tratamento certo para cada caso. Desde medicações, a injeções, até, em último caso, a prótese. E além disso, eu tomo a liberdade para ampliar esse tema da disfunção erétil e falar sobre a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, um termo chamado DAEM, que é pouco discutido. Eu aproveito o espaço para falar sobre isso. A mulher tem de forma muito marcante a menopausa e sempre ficou se questionando, e a andropausa? Então, a andropausa, na realidade, não é andropausa, porque tem a marca forte como na menopausa da mulher, mas é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Em um certo momento, principalmente a partir dos 50, 60 anos, que a testosterona do homem começa a cair, e isso vai ter algumas alterações no seu corpo, inclusive a disfunção sexual. Então, não é que toda queda de testosterona leva à disfunção sexual e vice-versa. Não. A disfunção sexual é uma coisa, a deficiência da testosterona é outra. São coisas que, em momentos eles podem estar relacionados. Mas a deficiência é bem mais ampla. Ela tem a disfunção erétil, tem uma queda de cabelo, tem o aumento da circunferência abdominal, tem o aumento da irritabilidade, um pouco de paciência, aumento do nervosismo, diminuição da massa muscular. Então, tem sérias alterações no organismo como um todo que uma avaliação bem feita, com o seu urologista, de maneira rotineira, pode detectar e sim tratar. Então, muitas vezes, nem existe a disfunção sexual, existe até uma deficiência de testosterona. Ou existe uma questão do casal, por uma questão relacionada, por exemplo, à ejaculação, ou retardada ou precoce, e muitas vezes nem é uma disfunção erétil. É uma disfunção sexual, de maneira geral, que também tem que se avaliar, no caso do homem, a deficiência da testosterona. O senhor falou, doutor, em alguns medicamentos, né? Citou o Viagra, por exemplo. Eles são paliativos, quer dizer, só funcionam num determinado momento, mas alguns outros tratamentos podem reverter completamente a impotência? Existe. Existem várias medicações. Eu citei esse porque esse foi o primeiro a ter entrada em comercialização. Existem vários, de várias características peculiares, que podem ser utilizados para cada caso. O importante, eu gosto de falar isso, eu quero lembrar ao telespectador, é assim, o reflexo do seu organismo é o reflexo do que você faz com ele. É a sua alimentação. Você está fazendo prática de atividade física, você está se alimentando bem, você está cuidando do seu corpo, da sua mente. Como é que você quer que seu pinto esteja bem? Você não está fazendo nada por você. Você não faz exercício, está se alimentando mal, está um alto nível de estresse, o trânsito está uma loucura, sua vida está de cabeça para baixo. Como é que você quer que seu pênis esteja? Ele também não vai reagir. Então, assim, temos que ter uma boa prática de saúde. Assim, você já começa a tratar a disfunção sexual, tendo um bom estilo de vida. Isso é difícil devido ao nosso dia a dia eletrizante da sociedade moderna. Mas a gente tem que pensar nisso. Pensar em cuidar das doenças crônicas, que são causas relacionadas e importantes à disfunção sexual. O diabetes descompensado, a pressão alta descompensada, algumas patologias cardíacas ou vasculares descompensadas. Isso é um ponto fundamental também. Então, tem que cuidar do organismo como um todo, e aí o pênis vai estar bem também. Doutor, a gente precisa encerrar. Assuntos não faltam na área da urologia. Já se sinta convidado para voltar e a gente explorar outros assuntos também. E muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, estou à disposição. É sempre um prazer muito grande estar na TV Câmara para passar essa mensagem ao telespectador e dizer: vamos cuidar da saúde, vamos promover saúde e fazer o bem para si
para a sua família e para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado também. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande sua mensagem pelas redes sociais da Câmara, no Twitter pelo @CâmaraJP ou pela fanpage no Facebook. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!